Muito bem, estamos de volta falando hoje aqui no Vida e Saúde sobre uma fase muito maluca da nossa vida, a adolescência. A gente quer focar aqui na alimentação. Porque a adolescência é aquela fase das grandes mudanças, de transformações na vida de qualquer pessoa, não é? Você lembra da sua adolescência? Você é adolescente? Então, é durante a puberdade que o corpo vive em constante efervescência e em processo de desenvolvimento natural gerado principalmente pelas questões hormonais. A gente não vai se esquecer disso durante essa conversa. Mas nesse período é necessário um acompanhamento alimentar sério, bem equilibrado, talvez não um acompanhamento, mas um olhar, né? Para que o futuro adulto atinja a maturidade de forma plena e saudável. Para ajudar os pais nessa missão ou os avós que convivem com adolescentes, a gente convidou aqui a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida, cofundadora da Sou Saúde, e ela vai nos ajudar aqui, vai nos mostrar como ter uma alimentação funcional e bastante adequada para acompanhar o pique dos filhos. Doutora Daniela, bem-vinda, tudo bem aí? Boa tarde a todos os telespectadores e para toda a equipe aí do Vida e Saúde. Doutora, a adolescência faz realmente verdadeiros furacões nas nossas vidas, né? Tanto para o adolescente como para quem convive. Os hábitos alimentares também passam por uma transformação. Mas eu queria saber se existem diferenças ou deveriam existir diferenças na alimentação do adolescente para o restante da família. Sim, o adolescente nessa fase, ele tende a buscar mais alimentos que dão recompensa, né, que dão prazer. Isso é natural do cérebro dele, que aqueles receptores da recompensa ficam pedindo, né, mais processados, ultraprocessados, por isso que eles gostam de comer mais porcaria. Mas o ideal seria eles terem bastante cuidado nessa fase, porque o cérebro ainda está em processo de amadurecimento até os 24 anos de idade e também os ossos, os músculos, né? Principalmente os ossos também estão em fase de maior janela anabólica que a gente fala, que é aquela fase que está ficando com o osso muito forte para o resto da vida. Então é uma fase super importante aí para a gente cuidar da alimentação. Olha só, atenção então para os alimentos fontes de cálcio, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas quando as crianças são pequenas, a gente usa a historinha de Daniel, a gente conta lá, né, como Daniel e seus amigos foram perante o rei e permaneceram firmes numa dieta específica e foram mais inteligentes. Eu quero saber se a má alimentação pode interferir no rendimento escolar e físico de quem está aí mirando um vestibular, mirando aí um Enem e quer ter boas notas. Com certeza, os adolescentes não se dão conta disso e os pais também às vezes não sabem que, como eu falei para vocês, o cérebro desses adolescentes naturalmente pede alimentos mais processados e ultraprocessados, né? Cheio de açúcar e gorduras, principalmente, que vão atuar nessa área, em vez de atuar na área da saciedade, atua na área da recompensa, do prazer imediato, não é? E aí se o adolescente só come muito doce e alimentos ultraprocessados, aí industrializados, ele tende a ter menor rendimento escolar, perda da memória, fraqueza, fadiga, maior chance de depressão, porque ele não está se alimentando de alimentos ricos em vitaminas e minerais que esse cérebro está precisando, que esse osso está precisando. E é lógico, né? Se o cérebro está mal alimentado, ele vai ter menos capacidade de memorização, e inclusive o humor dele fica afetado, não é? Ele acaba tendendo a ser uma criança mais irritada, né? Um adolescente mais irritado ou um adolescente mais mal-humorado também com tendência à depressão. Gente, então vamos às dicas, aos cuidados na alimentação do adolescente. Doutora Daniela Cano elencou aqui algumas dicas bastante pontuais que eu queria que você prestasse atenção. E olha, haja criatividade, você que é pai, você que é mãe, você que é funcionário aí de alguém que ajuda nesse preparo, nesse cuidado da alimentação. Por quê? Porque a gente está competindo aí com uma alimentação de recompensa. Então é crocante, ela é gordurosa, ela é mais doce. E a gente vai ter que ter inteligência e criatividade para fazer coisas que realmente entreguem não somente a recompensa, porque pode ser recompensa depois, mas que entreguem realmente nutrição. Vou começar com esse primeiro cuidado aqui, doutora. Incluir alimentos ricos em ferro e cálcio na dieta. Dá exemplos para a gente, por favor, doutora.
Principalmente o cálcio, ter o 98%. Foi feita uma pesquisa no Brasil que 98% dos nossos adolescentes não consomem o teor adequado de cálcio, que é de 1.300 miligramas por dia. Imagina, Caramba! quase 100%. Eu falei para você que nessa fase o osso tem que ficar muito forte, né? O adolescente está crescendo, tem aqueles tirão do crescimento. E se ele tiver a falta de cálcio nessa fase da idade, ele vai ter problema de osteopenia, osteoporose precoce lá na idade adulta. Então, vamos prestar atenção, principalmente na parte de cálcio, né? Que as fontes a gente sabe, leite, derivados, mas o leite, né, pode dar problema de acne e os derivados também. Então, a gente tem o brócolis, tem o gergelim, tem os leites vegetais que hoje já estão fortificados também. E o ferro a gente sabe, não é? Que vai ter na beterraba, nas leguminosas como feijão, o grão de bico, a lentilha e nas folhas verdes escuras. Então, a gente precisa contribuir aí nessa alimentação do adolescente. Gente, dá para fazer patê, dá para fazer suco, dá para fazer sanduíche com proteína vegetal aí que vai ser rica em cálcio. Então, seja criativo e coloque fontes desses minerais na sua comida. E toda a família vai se beneficiar, né, doutora? Não adianta a gente estar focando, mirando no adolescente, mas não tem mal nenhum dos pais e dos irmãos mais novos comerem alimentos mais ricos em cálcio e ferro. Verdade. Inclusive, iogurte também tem bastante cálcio, viu, Teru? Então, para os pais, né, que não são vegetarianos e querem introduzir alguma coisa, o leite não vai fazer tão bem, mas o iogurte pode ser uma fonte aí de cálcio importante e não vai estar com os malefícios do leite. Olha aí, legal, gente. Eu fiz esse teste lá em casa. Eu fiz esse teste não, na verdade aconteceu esse teste, viu, doutora? Luiz acabou exagerando aí nos derivados de leite e realmente ficou estampado na cara dele. Ele mesmo baixou depois da gente dar uma dica ou outra e o rosto limpou. Incrível, gente, incrível. Olha aqui, outra dica importante, consumir frutas, verduras e legumes todos os dias. Isso, pelo menos 5 a 6 porções de frutas e verduras. Então, no café da manhã, a gente já fala para os pais, não é? Antes de ir para a escola, já colocar 2 frutinhas, né? E na lancheira já coloca mais uma. E no almoço tem que ter um prato de salada antes do arroz ou feijão. Se o adolescente não gosta, vai precisar misturar aí, né? No meio de outras coisas, para estar adequando o paladar desse adolescente aí que não tem tendência a gostar de coisas saudáveis. Nessa fase também ele está... são fases de rupturas, né, da infância ou de hábitos alimentares, de gostos da infância para a adolescência. Então, muita gente também acaba experimentando coisas que não gostava na infância e começa a gostar agora, nessa fase. E, gente, dá para fazer vitamina, dá para fazer colocar no pastel assado. Então, sejam criativos. E se você faz uma vitamina com 2 ou 3 frutas aqui, tá valendo, né, doutora? Tá valendo também, pode ser em forma de shake, vitamina, o que quiser, para estar adaptando esse paladar aí do adolescente. Mais uma dica aqui, olha, gente, reduza o consumo de açúcar, gordura e sal. Ai. Aliás, doutora, eu já vou puxar, olha, desse daqui, porque essas próximas dicas aqui são meio interrelacionadas. Evitar refrigerantes e bebidas alcoólicas, e essa daqui seria ficar longe dos alimentos ultraprocessados. Está no mesmo pacote aqui, literalmente, muitas coisas empacotadas são ricas nesses itens que a gente quer ficar longe. Salgadinho, refrigerante, né? Tem bastante sal, tem bastante gordura, e porque aumenta a palatabilidade do alimento e o adolescente vai adorar isso, né? Então, a gente tem que evitar de ter em casa, porque se tiver em casa, o adolescente vai comer. Então, os pais também precisam colaborar com isso, né, Teru? Tem que colaborar, tem que fazer receita Vida e Saúde. A gente vai ensinar uma receita hoje dessas que é para, pegar e ficar bem nutrido por uma boa parte do dia e competir, gente. Você tem que fazer eu faço em casa, doutora, parece aquelas bolachinhas de Santa Ceia com um formatinho triangular e Sim. Todo mundo fica feliz. Eu fico feliz, eles ficam felizes e a gente foge dessa quadrilha aqui, né? Bebidas alcoólicas que também acabam sendo uma descoberta nessa fase da vida super perigosa porque pode formar um hábito bem difícil de se livrar depois. A média dos adolescentes no Brasil é de experimentar ter o seu primeiro porre aos 12 anos de idade. É uma fase super precoce e quanto mais cedo você começa a beber, maior risco você tem de virar um alcoólatra, um etilista. Então, os pais precisam estar bem atentos com o tipo de amizade que os adolescentes estão andando,
né? E prestar atenção, de estar bem amigo, de estar conversando, porque se viciar nessa fase é difícil de sair depois na fase adulta. Esse crime não compensa, gente. Olha outra dica aqui que eu quero trazer para vocês: comer devagar e mastigar bem os alimentos. Quando a gente come crus ou alimentos integrais, a gente promove essa mastigação forçadamente, né, doutora? Não dá para engolir um pedaço de pão integral como a gente engole um pedaço de pão branco sem mastigar. A cenoura crua, né, mais dura, cheia de fibra, precisa de uma mastigação, e isso vai ajudar, inclusive, nos dentes do adolescente, né? Muita gente hoje tem flacidez na musculatura da face porque não come comida dura, não mastiga maçã, tá tudo picadinho hoje, nessa geração que a gente fala que é Nutella, e os pais às vezes estão criando dessa maneira, não conseguem nem mastigar coisa dura. Então isso vai fortalecer a dentição, os ossos, não é? Da arcada dentária e também os músculos da face. Legal, olha aí, dicas importantes então. E simples, extremamente simples, mas olha esse outro cuidado aqui que você precisa se atentar. Não pule refeições e seja ativo. A gente está vendo que as prefeituras, os governos têm promovido bastante a atividade física gratuita para adultos e jovens. E a gente tem que cuidar com essas refeições aí desregradas ao longo do dia, né, doutora? Porque daí acaba virando aquele beliscão que se torna um hábito. É verdade, principalmente café da manhã, Teru. Eu vejo muito, eu atendo bastante adolescentes, não é? E as mães falam que eles não tomam nada de café da manhã, porque sai correndo para ir para a aula e só vai comer a primeira refeição lá na escola, às vezes é um pão de queijo, um refrigerante. Então a família precisa ter o hábito de dormir meia hora mais cedo, acordar meia hora mais cedo, para tomar um bom café da manhã, para ele ter energia, né? Melhor rendimento escolar. A gente tem vários estudos hoje mostrando que os adolescentes que tomam um bom café da manhã e as crianças também têm melhor memorização, melhor rendimento escolar, né? Porque a capacidade intelectual dele fica muito melhor e evita de ter também a hiperatividade. Não é? Então a gente precisa reforçar isso junto com a atividade física. Ele não vai ter energia se ele não tomar um bom café da manhã. Olha, gente, que legal. São dicas tão simples, mas ao mesmo tempo tão importantes que têm ficado de lado com a nossa rotina moderna, com a nossa rotina corrida, mas que dá para corrigir. Eu sei, tá chegando o final do ano, às vezes a gente aperta a tecla delete, né, das preocupações, dos alertas, mas para que esperar até o ano que vem para fazer mudanças que a gente consegue fazer hoje? É nas férias que a gente pode começar esse hábito, por exemplo, do café da manhã. E outras pesquisas indicam a importância dessa pelo menos uma alimentação por dia em família, protegendo de hábitos nocivos, como drogas, como sexualidade precoce e por aí vai. Agora, doutora, eu quero saber o seguinte: por que a gente tem tanta dificuldade de fazer essas mudanças? Porque a gente, além de ter, né, o gosto, né? O gosto do açúcar, do sal, da gordura mais acentuado nesses alimentos, a gente também lida com uma atitude que está alterada do adolescente nessa fase. Acho que travou? Vamos tentar conectar com ela novamente aqui, porque eu quero entender quais seriam os alimentos importantes para essa fase da vida da adolescência. A gente falou aqui de hábitos nocivos, a gente falou daquilo que a gente deveria excluir e maneirar e controlar na nossa dieta, na nossa rotina, mas a gente também precisa ficar atento aos alimentos que a gente precisa incluir. Doutora, queria saber se, além desses alimentos ricos em ferro e cálcio, quais outros alimentos a gente precisaria pensar em incluir na dieta do adolescente? Então, segundo uma pesquisa que foi feita pelo IBGE em 2017 e 2018, a gente observou que os adolescentes no Brasil estão comendo cada vez menos arroz e feijão, tomando mais refrigerante e tomando menos refrigerante, mas está tomando muito suco de caixinha. Então, a gente precisa colocar um pouco mais, né, o cálcio, que a gente já falou que é o mais importante, número 1 que está precisando. O zinco também, que vai ajudar na saúde da pele, né, vai ajudar no controle hormonal. E também a vitamina C, né, a vitamina C que tem nas frutas cítricas, que tem no mamão, que tem no pimentão, que tem no brócolis, porque ele vai ajudar na parte da pele, na imunidade, não é? E também ajudar no crescimento desse adolescente, né, o funcionamento cerebral, o funcionamento do intestino. Então, tem muitas coisas que eles precisam tomar cuidado. Mas, assim, o arroz e o feijão, né, se os pais, né, os brasileiros em geral, estão diminuindo o consumo de arroz e feijão.
Então, essa é uma dica que a gente dá, que a combinação de um cereal com uma leguminosa, né, o arroz e o feijão, ele promove, não é? É uma das combinações nutricionais mais ricas que a gente tem. Então, não deixar de comer arroz e feijão, porque você não vai substituir por outras coisas, carboidratos simples, por exemplo, que, né, vai sentir fome e vai acabar procurando porcaria que não vai nutrir o cérebro nem o corpo. Lembrando, gente, que olha, nessa fase da vida, você aí em casa, você que é pai, mãe, responsável, você ainda é a pessoa que provê esse alimento. Então, claro que se você compra alimentos que são nocivos, o consumo vai ser muito maior. Se você não compra, eles podem até arranjar um jeito de comprar, mas pelo menos você não é responsável e a quantidade vai ser muito menor, muito provavelmente. Agora eu quero saber de um outro hábito que a gente precisa trabalhar aqui, doutora, com relação à alimentação do adolescente, que é o comer em frente às telas, televisão, computador, celular. A gente já sabe que isso não é legal, mas quão prejudicial é isso para a saúde? Quando a gente está comendo em frente das telas, né, e vendo outras coisas, o nosso cérebro está focado naquilo, não está focado na mastigação. Então, um dos maiores problemas é a falta de mastigação, o alimento cai meio que inteiro no estômago, no intestino, né, mal digerido, começa a dar o que a gente chama de um desequilíbrio, a desbiose da flora do estômago, da flora intestinal, né, dos micróbiozinhos. Aquele adolescente tem mais risco de ter refluxo, de não digerir direito os alimentos, de ter mais gases, de ter problema intestinal, né, de não evacuar direito. E além disso, tem também o problema da pessoa estar escolhendo comidas mais fáceis de comer, né? Então, come snacks, né, pipoca, batata frita, salgadinho, e não presta atenção no que está comendo, a quantidade que está comendo. O cérebro não capta a quantidade que está comendo, não vem a saciedade e ele tende a ficar mais sobrepeso ou obeso, dando mais chance, então, de ter doença do coração, né, diabetes e 13 tipos de câncer, Teru. Uau! Agora, é o seguinte, doutora, das poucas vezes que eu como em frente à TV, de vez em quando a gente, né, ninguém é de ferro, mas das poucas vezes que eu como em frente à TV, eu tenho a sensação de que eu não consigo perceber a quantidade de alimento que vai me deixar saciado. Parece que o balde de pipoca nunca é suficiente. Nossa, mas já acabou, eu não vi comendo, né? Então, eu tenho a impressão de que eu desligo o receptor aqui de, olha, chega, já tá bom, não precisa de mais. E para quem está em formação, imagino que isso deve ser muito, muito nocivo, porque a gente realmente está formando ali uma referência. E, assim, para os que gostam, né, de suplementação aí em plantão, eu acho que nunca é igual. Às vezes a gente vai precisar de uma suplementação em determinado nutriente bem pontual, mas quando eu como um alimento inteiro, eu recebo vários nutrientes no pacotinho, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho importante da mãe, né, dos pais estar levando adolescente, é para ver com relação à suplementação de cálcio. Eu estou vendo no consultório, Teru, que muitos adolescentes, né, não têm uma dieta equilibrada e realmente precisam suplementar cálcio. Esse é o mais importante aí nessa fase. Bom, então, para os pais estarem fazendo uma avaliação médica ou nutricional com esse adolescente, se possível. Excelente conversa, a gente acaba de ter aqui com a doutora Daniela Cano, ela que é médica do estilo de vida, entre outras especialidades aqui. Eu quero destacar essa porque é uma muito completa, né? Ela é médica da família, tem também outras formações, mas eu queria que você prestasse atenção no que foi dito aqui, se possível rever esse programa, vale muito a pena, mas tem conteúdo disponível para você em um outro canal pelo Instagram, @sousaude, ou pelo site sousaude.com. SOW Saúde, tem muita coisa legal por lá e eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente, doutora. Muito obrigada pelo convite, Teru, e boa tarde a todos. Olha, saúde para todos nós. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas fica aí. Fica aí. Aliás, se você tiver de tênis, fica aí. Se não, corre ali buscar o tênis, põe, porque Tânia Santos vem aqui no Vida e Saúde hoje com mais um treino para a gente fazer aí, juntinho com ela. E ainda hoje tem receita, olha, é para adolescente, é para os mais jovens, para os mais velhos, barrinha de maçã e aveia. Eu volto já com essa receita para você.